Fala pessoal, tudo jóia? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre composição, algumas outras regras, outras coisas aí que você precisa aprender sobre fotografia, sobre composição. E não quer dizer que você precisa utilizar isso em todas as fotos que você vai fazer, precisa colocar 4, 5 tipos de regra de composição, não é isso. Você vai colocando devagar, uma aqui, outra ali, mas se você aprende, se você sabe, então a chance de você fazer uma foto bacana, a chance de você fazer uma foto mais elaborada é maior, porque você já conhece, você sabe a respeito, tá? E a primeira que a gente vai falar é sobre textura. Uma fotografia com textura, a gente consegue, com essa parte de textura, a gente consegue dar mais realismo para a sua fotografia. Eu que fotografo muito casamento, o que a gente tem? Casamento, noivos, noiva, vestido de noiva, eu preciso mostrar a textura do vestido dela, eu preciso valorizar isso, tá? Às vezes ela aluga ou compra o vestido por causa daquele tecido, por causa daquele acabamento, então é minha obrigação, como fotógrafo de casamento, mostrar esse vestido, mostrar esse detalhe. Então, detalhe, né, textura é muito importante. Se eu vou fotografar num local verde, que tenha muita árvore, talvez utilizar um pouquinho da textura daquela árvore, fazer alguma coisa em relação a isso. Procure textura, outro tipo de textura que a gente pode ter, textura de parede, igual eu falei, árvore, parede. Vai pesquisando a respeito disso, mas dê valor a isso. A grande maioria dos fotógrafos que está começando se preocupa apenas no primeiro plano, ou na pessoa, ou no casal, ou na criança. E a grande maioria das vezes esquece do segundo plano. O segundo plano é o fundo. Valorize o fundo, pense nisso, se também tem textura nesse fundo, se dá para você trabalhar. A história tem que ser contada dessa forma, sabe? Se você conseguir valorizar isso, muitos que eu vejo fotografando, muitos erram. Não é só no começo não, tem muito dinossauro aí que erra nisso. É não prestar atenção no fundo, não prestar atenção no que está fotografando ali. Às vezes aparece lixo, lixeira, aparece caçamba no fundo, aparece coisas que não tem nada a ver na sua fotografia, coisas que chamam a atenção além do que é o foco principal, que é o casal, a criança, o que for. Então, já de cara, se preocupe muito com isso. É muito fácil, às vezes tem um extintor ali, ó, atrás do casal. É só um movimentinho que você dá no seu corpo aqui, ó. Você esconde o extintor nas costas da pessoa ali. É a próxima dica que eu vou falar, linha do horizonte. Eu não percebia muitas vezes, quando eu fotografava, a minha foto sempre ficava um pouquinho torta, ela tinha uma queda, era meio que automático, meu horizonte está torto. Eu só fui reparar nisso quando eu postei uma foto, isso muitos anos atrás, e um amigo fotógrafo comentou, pô, a foto tá legal, mas o rio tava torto, né? Eu não sei se era um rio, se era um mar, mas ele tava torto. Ele falou, eu acho que era um mar. Ele falou, não existe mar torto desse jeito, né? A linha do horizonte, ela tava torta. E a partir daquele momento que ele comentou, sabe quando me incomodou aquilo, nunca mais eu deixei a foto torta nesse sentido. Então, tudo que tinha linhas, ou do horizonte, até mesmo linhas verticais, tudo que tem isso, eu procuro deixar o mais retinho possível, tá? Isso tanto a linha do horizonte, na paisagem, quanto uma linha vertical também. Eu procuro sempre deixar bem ajustado, porque tem gente que tem toque, né? Vê, igual eu tenho com quadro hoje, eu vejo um quadro meio tortinho na parede, eu já quero ir lá arrumar esse quadro, porque o horizonte está um pouquinho torto. Talvez para você não incomoda, Calef, não tô nem aí para essa foto um pouquinho torta, tal. Mas para quem está visualizando a sua fotografia, para quem acompanha o seu trabalho, talvez se tem essa giriza que a gente fala aqui no interior, se tiver esse problema, vai incomodar, ele vai passar para a próxima foto, entendeu? Então, quanto mais a gente conseguir ajustar essas coisas para evitar pessoas que tenham toque, como eu, melhor, beleza? Então, preste sempre atenção na linha do horizonte. Outra regra que você pode entender é a linhas diagonais sobre linhas diagonais, igual nessa fotografia aqui do lado, são 2 pontos que levam até o assunto principal. Então, no dia que eu fotografei, nesse trilho, eu já imaginei esses 2 pontos, um ponto em cada canto da fotografia, que levasse até o casal, que levasse até o casal, tá? Então, o nosso olho, o olhar nosso passa por isso, ele vai caminhando até chegar no casal. É legal isso, dá pra gente utilizar
Na rua, por exemplo, também dá para fazer, alguma sinalização. Outra coisa que você pode praticar é sobre molduras. Então a gente tem o que? No primeiro plano, alguma forma geométrica, uma porta, como nessa fotografia aqui. Então ele está no primeiro plano e nosso objeto principal está no segundo plano. A gente faz aqui na frente como se fosse uma moldura, fica muito bacana e você pode praticar mais. Depois a gente tem as linhas diagonais, então que vai também levar ao assunto principal. É questão de observar, por isso que eu falo, quando você chega no local, vai fotografar no local que você já conhece ou não, é começar a observar o que tem nesse local que a gente pode utilizar. Começar a fazer essa prática, entendeu? No olhar. No começo, o que é legal? Pega a sua amiga, sua prima, sua mãe, seu pai, quem você quiser, mas leva para algum lugar e começa a praticar, entendeu? Porque quando a gente está fazendo um ensaio, uma coisa assim, sem compromisso, a nossa cabeça não está com aquela pressão de ter que dar um bom resultado, né? Então você vai praticar sem essa pressão e começa a brincar mais, começa a se divertir e a pensar nisso. Se ficar muito difícil, leva anotado, igual eu fiz aqui, ó. Leva anotado para você já ir praticando. Ó, eu preciso praticar a regra dos terços. Como é que é a regra dos terços? Faz um desenho no papel, os pontos de interseção, igual está aqui do lado, vou repetir igual está aqui do lado para você lembrar. Anota, ó, depois as linhas diagonais, linhas convergentes, anota isso e depois vai na rua e vai praticar. Outra coisa que tem também, que você pode brincar, é sobre luz e sombras. Dá pra gente fazer várias coisas. É observar e praticar. Você tem que praticar o olhar, você tem que deixar o seu olhar cada vez mais aguçado. Outra coisa também que você pode praticar reflexo do carro, tem mais exemplos aqui, espelho, entendeu? Isso também entra na parte de composição. Se tiver mais alguma dúvida sobre composição, manda mensagem aqui pra gente que a gente vai te responder. E é isso. Lembrando, mais uma vez, 1 milhão de vezes, vou sempre falar prática, 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 tá? Ah, Calef, minha foto tá ficando muito ruim, eu vejo a foto do fulano, tá lindo. Você não sabe o tanto que o cara praticou, você não sabe a experiência que ele teve. Então, vamos falar mais pra frente sobre referências, mas não se preocupa. Faça sua fotografia, se preocupe com o seu trabalho, com as suas fotos e vai praticando. Tem uma teoria que fala, na época de filme lá atrás, que você precisava de 10 mil fotos, você precisava fazer 10 mil fotos para poder fotografar com tranquilidade, tá? Porque a partir disso, a sua cabeça, você começa a fotografar em qualquer lugar que você for, você vai conseguir fazer fotos boas. Então, independente do local, independente da iluminação que você tiver, você vai ter fotos boas. A partir de 10 mil fotos na época de filme. Hoje, com a facilidade do digital, passou para 1 milhão de fotos. Quando você fizer 1 milhão de fotos, você vai estar tranquilo. Isso aconteceu comigo, por quê? Por já ter feito mais de 500 casamentos, sei lá, 400 ensaios, provavelmente eu devo ter batido esse número aí de 1 milhão de fotos. Não é prepotência, mas eu consigo fazer fotos em qualquer lugar, eu consigo qualquer tipo de luz, eu me viro. Vou passar apertado? Vou, às vezes, dependendo da situação eu passo apertado, mas eu faço as fotos, entendeu? Eu tenho a tranquilidade de fazer as fotos, porque eu já fiz muita foto, eu pratiquei bastante. Então é isso. Lembre que você precisa praticar. Quanto mais você praticar, melhor. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Valeu, abraço!